Fala, nação! Wagner Love na área, não um artilheiro do amor, mas um fã apaixonado pelo Mengão como você. E hoje vamos falar do início do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Vamos ver o que a imprensa esportiva tem a dizer do Flamengo, que joga contra o São Paulo fora de casa. A provável escalação e os obstáculos que o Flamengo precisa superar para vencer o São Paulo. E se você curte notícias, atualizações do Mengão e do mundo da bola, você está no lugar certo. Então se inscreva no canal Wagner Love e nos ajude a chegar na marca de 2.000 inscritos aqui no YouTube. Então chega de papo furado e vamos para o vídeo. Muito bem, vamos falar um pouquinho de Flamengo, minha gente, mudar o campinho aqui do nosso telão, colocar o campinho com os jogadores prováveis, na nossa expectativa, nas apurações dos nossos colegas do GE. Globo, a provável escalação do Filipe Luiz para esse jogo, que ele deve contar com os seus titulares e com força máxima. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, e Alexandro na lateral esquerda. No meio, Pulgar e Jorginho, ele ficou fora de alguns jogos, ele tinha extraído um dente, então também estava sendo resguardado, estava sendo preservado dos jogos do estadual. Plata, Arrascaeta também de volta, foi mais um jogador preservado por conta do controle de carga, da recuperação nesse início de temporada. Carrascal ou Samuel Lino é a dúvida pela esquerda. E lá na frente, o centroavante também é uma dúvida. Pedro ou Bruno Henrique. Bom, o Filipe Luiz volta a contar com a principal peça, né? O principal nome de 2025, que é o Arrascaeta, nesse meio-campo super poderoso do Flamengo. Mas tudo bem que essa equipe ainda não tinha atuado, né, dessa forma, com essa formação, mas o Flamengo vem de um clássico que deixou alguns problemas à vista. O Filipe Luiz falou sobre isso na sua entrevista depois da partida, e ele disse que se tivesse que eleger, talvez, um problema para ficar de olho, são os contra-ataques. O Flamengo também teve um probleminha ali na saída de bola com o Léo Ortiz, que vai ser titular no jogo de amanhã. São pontos que, será que ele já conseguiu com essa equipe corrigir ao longo da semana? Ele foca nisso depois de um clássico, já pensando nessa estreia do Brasileirão? Não, mas eu acho que isso acompanha, né, o Flamengo ao longo dos últimos tempos, né? A capacidade de sustentar uma pressão que impeça. O Flamengo quer jogar no campo do adversário, quer recuperar a bola rapidamente, quer construir. E, naturalmente, você está com um time mais à frente, o contra-ataque é um risco, e aí você precisa ter uma recuperação de bola rápida. Contra o Vasco, o Flamengo com uma escalação que não tinha Pedro, não tinha Arrascaeta também. O Flamengo consegue pressionar de uma maneira avassaladora a ponto do Vasco praticamente não conseguir respirar com a bola. Contra o Fluminense, aí você tem o campo pesado, você tem um segundo jogo já para alguns, embora tenha tido muitas mudanças, para alguns jogadores que já não estavam com os processos de pré-temporada completados. Enfim, acho que tem muita coisa aí. Até a discussão com o Pedro, com o Arrascaeta, que o Flamengo diminui um pouco a capacidade da pressão, ela é um ponto que acompanha o Flamengo. Quando terminou o jogo com o Vasco, todo mundo comentou muito da intensidade e da forma como o Flamengo pressionou e recuperou rápido a bola. Ah, mas faltou... Se tivesse com o Pedro, o Arrascaeta tinha um toque melhor para finalizar as 32 bolas que o Flamengo chutou no gol, que você poderia ter um aproveitamento melhor e fazer mais de um gol. Mas, por outro lado, talvez você não tivesse uma pressão tão intensa. O futebol te dá umas coisas com alguns jogadores e te dá outras. Eu acho assim, todos os erros que todas as equipes vão ter, mas principalmente o Flamengo começou a jogar mais tarde, igual nesse jogo do Fluminense, porque ele tem que tomar cuidado com o contra-ataque, você vai perder mais bola. A sintonia fina, ela ainda não está realmente aguçada, então você vai errar mais. Você vai errar mais com a bola, o seu domínio, o seu passe, energia no seu músculo não vai estar igual, para você recuperar de algum movimento, às vezes você não vai estar raciocinando igual deveria, enfim. Isso mesmo, o Flamengo, ele conseguindo ter um domínio maior. Nesse jogo, o Fluminense realmente ele colocou, ele impôs um ritmo um pouco maior para tirar esse conforto do Flamengo, né? E o Flamengo jogando agora, como toda a equipe falando, para se recuperar de um jogo para o outro, é mais difícil. Então, nisso eu acredito que vai Bruno Henrique, não vai Pedro, um exemplo, né? E a Arrascaeta vai jogar uma parte do jogo também, pensando no jogo Corinthians. Isso é um fato. E a gente viu isso nos dois jogos clássicos, com o Vasco e com o Fluminense, essa dosagem. O Pedro entrou no segundo tempo do jogo contra o Vasco. Sim. 45 minutos para o Bruno Henrique e 45 minutos para o Pedro. Começou o jogo seguinte, deu uma invertida. Sim. E depois inverteu, exatamente. E o Filipe Luiz disse que independente do que tivesse acontecendo no jogo, estava programado e ia acontecer aquela substituição. Porque tem ainda um olhar de controle, de tempo, de treinamento. Gestão de carga, né? Isso daí, essa gestão é importante fazer e só eles têm os dados. E tendo o jogador desse nível, ele possibilita muito mais você fazer, né? Senão você teria que usar os mesmos jogadores para você tá já jogando com sobrecarga no início de ano. Questão de jogar já Jorginho e Pulgar, aí tem já uma estrutura que ele quer dar também, já pensando. Eu acho que esse jogo era aquilo que ele tinha pensado para pré-Corinthians, para esse pessoal. É natural dentro de um grupo que você tem aqueles que se apresentem e fisicamente eles estejam sempre melhores, né? E às vezes não tem nada a ver com idade, né? Mas tem aquele organismo que ele volta das férias, ou se cuidou melhor ou não, ele acaba tendo isso e acaba ajudando o treinador nesse sentido. Só que como é campeonato brasileiro e mesmo que não fosse, ele iria por esse time jogar para poder ter um pouquinho sim de minutagem, para tirar um pouco essa poeira de ter parado esse tempo, de Arrascaeta e tudo. E pro Arrascaeta foi importante ficar mais uma semana fazendo algo específico, musculatura e tal, porque ele é um cara mais frágil nesse claramente sentido. o trabalho com ele surtiu muito efeito na última temporada. Muito Exatamente. A maneira como o Flamengo conduziu. Então ele vai estar sendo preparado para o jogo contra o Corinthians. Então o que acontecer que faz parte ainda de um treinamento, mas é um Flamengo que ele chega
mais bem preparado, vamos dizer, igual eu falo de novo do que o São Paulo, sendo uma arma que é perigosíssima. Então, se você vai jogar contra, você vai ter que ele vai te gerar muita atenção. Mas a sintonia que eles já têm entre eles, eu acho que já ajuda bastante nesse retorno, mesmo não estando ainda tudo afinadinho. Então acabou o caô, a temporada começou para o Flamengo. E já iniciamos jogando contra o São Paulo, que anda mal das pernas, tanto dentro de campo como na diretoria. Mas isso é papo para um outro vídeo. E qual o seu palpite? Qual o placar do jogo? Eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim, curta e se inscreva no canal Wagner Love. Valeu, meus amigos, fui!